Olá pessoal, tudo jóia? Candidata à medicina na FAMERP. Você vai fazer FAMERP, então é importante você revisar algumas coisas. E aí, de acordo com a solicitação, alguns alunos me pediram para fazer algumas revisões e hoje, nesse vídeo aqui, eu vim falar com você sobre um assunto extremamente importante se você vai fazer essas provas da FAMERP, da Unesp, da Unifesp. Reações químicas é uma matéria muito importante para vocês, beleza? Então aqui no canal, se você não viu ainda, procura, você vai encontrar, tem um vídeo onde eu falo das principais reações químicas que você precisa saber para fazer as provas de medicina da Unesp, beleza? Hoje nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre uma delas, que é a oxidação. E nós também vamos falar sobre algumas particularidades. Por quê, Débora? Porque a oxidação depende muito do nível de dificuldade da prova, até onde eu devo estudar. Lembra que eu falo bastante sobre isso com vocês? Focando na FAMERP, que nosso objetivo aqui é uma revisão dessa reação de oxidação para FAMERP. É importante a gente entender algumas coisas. Vamos lá? Vamos tentar entender? Lembrando que reação de oxidação é uma reação orgânica, certo? Então, dentro das reações principais que vocês precisam dominar, nós temos as reações orgânicas e as reações inorgânicas, beleza? Então, aí tem algumas orgânicas e inorgânicas que tem que fazer parte aí do repertório de estudo de vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos para oxidação. O que é muito comum a gente ver quando a gente fala de oxidação? Dentro das provas da Unesp, eu posso cobrar oxidação de algumas formas. Como que eu posso fazer isso? Eu dou para você o reagente, né? Te dou o reagente 1 mais o nosso reagente 2 e posso cobrar de você o produto. É uma possibilidade de pergunta na hora da prova. Posso perguntar outra coisa? Posso. Eu posso te dar o reagente 1, te pedir o reagente 2 e também te entregar o produto. É uma outra possibilidade, ok? Qual que é a outra possibilidade, Débora? Então eu tenho 1, 2, 3. Qual seria a terceira? Eu te dou só o produto e você me dá o reagente 1 e o reagente 2. Beleza? Então eu tenho que me preparar para esse tipo de pergunta. Eu dou os dois reagentes, quero produto. Eu dou um reagente, dou um produto e quero reagente 2. Te dou aí o produto e quero os dois reagentes. São perguntas prováveis. E aí tem aluno que me pergunta o seguinte: Débora, em qual das provas? Na prova objetiva ou na prova dissertativa? Gente, nas duas. Ok? Não sei se vocês perceberam isso ou não, mas as provas desse ano de 2021, né? Elas estão bastante teóricas, conteudistas, então é importante eu entender esse mecanismo aqui, porque se cair uma questão como essa na teoria, você precisa entender quem é um, quem é outro e por que que é. E na prova dissertativa você precisa realmente demonstrar quem é cada um, grupos funcionais, para você conseguir demonstrar sua linha de raciocínio. Beleza? Tudo bem aí por enquanto? Então vamos lá, vamos continuar. Então eu sei que as possibilidades, quando a gente fala de reação de oxidação, essas são as minhas possibilidades. Beleza? Tá, e como que acontece uma reação de oxidação? Vamos entender aqui, porque existem várias possibilidades. É muito comum a gente falar sobre duas delas, mas tem outras duas que também são possíveis para as provas níveis 2. Vou falar com vocês aqui, ó. Mas antes, já vou pedir para vocês aqui, quem tá aqui, que gosta do canal, que curte o nosso canal, gosta do conteúdo, gente, curte o vídeo, compartilha com quem pode ter interesse por esse assunto, para nos ajudar. Ajuda o canal, ajuda o colega e mostra pro YouTube que o conteúdo é bacana para mostrar para mais gente. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, a primeira reação típica de oxidação é a oxidação de um álcool primário, tá? Vamos pensar aqui no álcool primário. A gente tem o etanol, certo? CH3,
CH2OH. Nós temos um álcool primário. Eu coloquei a fórmula molecular, mas eu poderia colocar bastão, tá? Então é só para vocês irem, né, se adaptando. Isso, gente, tem uma coisa que tem que ficar bastante clara para vocês. Não importa como eu estou representando. Se é molecular, eu posso fazer só a parte de bastão sem representar nada. Eu posso colocar molecular com traços, não posso? Eu poderia fazer assim, ó. Por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, OH. Tudo a mesma coisa, ok? Então eu tenho que ficar atenta a isso. E é importante, agora vai uma dica extra para você. Saber identificar quando eu faço bastão ou quando eu faço molecular. Ó, então isso aqui é o etanol, tá? Eu vou usar com vocês a molecular. Não significa que na hora da prova vai ser essa, pode ser qualquer uma, ok? Mas uma dica extra para vocês aqui, ó. Se eu tiver CH2OH, nós estamos falando de álcool. Se eu colocar HO, eu estou falando de aldeído. Parece que não faz diferença. Ah, mas a ordem não faz diferença. Faz. Em química faz. Ok? Então, ó, se eu escrever OH, eu tenho uma hidroxila, tenho um grupo funcional álcool. Se eu escrever HO, eu tenho um grupo funcional aldeído. Fica atento a isso aí nas provas de vocês, beleza? Certo? Dica extra aí, um adendo nessa aula, hein? Então, beleza, vamos voltar aqui para o nosso objetivo principal. Eu quero oxidar um álcool primário. Quando a gente fala de reações orgânicas, o que me interessa, na verdade, não é o mecanismo. Gente, o que interessa é eu entender como que funciona os grupos funcionais. Certo? Então, quando eu oxido, e aí a gente pode representar a oxidação de várias formas, né? Eu vou colocar um O aqui, ó. Quando eu oxido o álcool primário, geralmente tem catalisador, nada disso faz diferença. Eu quero saber o produto. E o produto, na verdade, que me interessa é saber qual é o grupo funcional que vai se tornar depois de oxidado. É isso que eu preciso saber. Se eu souber o grupo funcional, eu vou saber o que está acontecendo, qual é o produto. Faz sentido? Então, ó, se eu oxidar um álcool primário, eu posso ter duas opções de produto, tá? E aí vai depender do contexto. Muitos alunos perguntam, mas como que eu vou saber? Ele vai dar a entender pelo contexto. Se eu oxidar aqui, eu posso ter CH2, vamos colocar os dois aqui na frente, CO, vou até abrir para vocês enxergarem, tá? Então eu posso ter um aldeído, essa é a nossa primeira opção. Se eu oxidar um álcool primário, a minha primeira opção é encontrar um grupo funcional aldeído. Qual que é a segunda, Débora? Se eu continuar oxidando, eu tenho uma segunda opção, certo? Qual que é a opção? Um ácido carboxílico, OH. Beleza? Como que eu vou saber qual dos dois? O enunciado vai te falar. Ele fala que ele continua a oxidação forçada, ele fala que ele coloca mais catalisador, ou ele até diz para você, formando um ácido. Então, o enunciado, ele tem que dar a entender, ele tem que dar conteúdo, ele tem que dar informação suficiente para você entender qual dos dois grupos funcionais. O que você precisa entender principalmente é o seguinte: oxidação de álcool primário vai me dar aldeído ou ácido carboxílico. E aí, dependendo do contexto, eu vou saber quem é quem. Tudo bem? E, gente, principalmente, né? Isso aqui, se tiver a prova objetiva, é mais tranquilo vocês identificarem e não correr o risco de errar quantidade de ligações, balanceamento, porque vai estar na prova aí objetiva. Se estiver na prova dissertativa, muito cuidado com o que vocês estão fazendo, ok? Se ele falar para você, represente na forma de bastão, represente na forma de bastão. Se ele não te disser qual é a forma que ele quer que você represente, você pode escolher bastão, molecular, o que for mais fácil para você, ok? Uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum e muito menos errar é a quantidade de ligação que cada átomo faz, isso é primário.
ok? Então, se você errar quantidade de ligação de carbono, de oxigênio, qualquer outro elemento, você vai perder a sua questão ou boa parte dela. Então, fica atento a isso, beleza? Então, guarda a primeira coisa aí com relação à oxidação, a reação de oxidação. Oxidação de álcool primário pode me fornecer dois grupos funcionais. Quais são eles? Aldeído ou ácido carboxílico. Como que eu vou saber qual deles vai formar? Depende do contexto, ok? Débora, isso é provável na minha prova da FAMERP? É provável, é possível, ok? Na FAMERP, na Unesp, na Unifesp, mas o foco aqui exclusivo vai ser FAMERP. Beleza? Tudo bem aqui com relação a isso? Tudo bem, essa é a primeira opção. Nós temos uma segunda reação também muito comum e muito falada de oxidação. É quando a gente fala de oxidação de álcool secundário, tá? Então, ó, o primário eu já entendi, beleza. Forma dois grupos funcionais aí. E se eu tiver um álcool secundário, Débora? Vamos pensar aqui, ó, que eu tenho. Vamos colocar aqui. H3, opa, que 3 horroroso, vou arrumar aqui, 3, CH3, ó, vou colocar aqui, ó, CHOH, então aqui, ó, eu tenho um álcool secundário. Tem aluno que me pergunta, como que eu sei que o álcool é secundário? Tanto o álcool quanto a amina, ela depende do carbono, né? Das ligações com o carbono. Nesse caso do álcool específico, o meu álcool é secundário porque o carbono que está ligado, que a minha hidroxila está ligada, ele é secundário. Então, ó, o carbono que a minha hidroxila ligou, ele está ligado com mais dois carbonos. É um carbono secundário. Por ser um carbono secundário, o meu álcool é secundário. Por que aquele primeiro exemplo, o meu álcool era primário? Porque o carbono que estava ligado com a minha hidroxila era um carbono primário. E se eu tiver um carbono terciário? Aí eu vou ter um álcool terciário. Então, álcool eu posso ter primário, secundário ou terciário. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente tem um álcool secundário, porque o meu carbono também é secundário. Ó, uma coisa importante para vocês aí, vocês treinarem nomenclatura. Ah, vai pedir o nome do composto? Dificilmente. Mas numa prova dissertativa, eu posso dar somente o nome, porque é uma molécula simples, né? Então, é importante a gente treinar isso aqui, ó. Então, eu posso falar que isso aqui é um propanol 2 ou prop2ol. Ok? Então, fica atento aí, vá treinando as nomenclaturas que é importante para vocês, beleza? Se eu oxidar um álcool secundário, o meu produto ele é único e o foco também tem que ser grupo funcional. Orgânica gira em torno de grupos funcionais, de reações de grupos funcionais, beleza? Então, ó, se eu oxidar aqui, eu posso colocar catalisador, eu posso colocar temperatura e pode falar uma série de coisas. Faz diferença? Não faz diferença. Basta saber que vai oxidar. Tudo bem? Então, se a gente oxidar aqui o nosso álcool secundário, eu vou formar, opa, vamos lá, CH3, um grupo cetona. Beleza? Então, olha só, o que é importante para nós. Oxidei. Eu quero obter aldeído ácido carboxílico. Eu oxido quem? Álcool primário. Eu quero obter um grupo funcional cetona. Eu oxido quem? Álcool secundário. Só que tem uma coisa importante que é pouco falado, pouco dito aí para vocês, mas existe uma outra forma, outra oxidação que também produz pra gente cetona. Vamos falar sobre ela? E ela não é a regra. Como não é a regra, é importante a gente saber, né? Sempre importante a gente saber dessas coisas. Vamos lá? Então, olha só, para a parte outras reações de oxidação, eu tenho mais duas opções. Eu posso oxidar hidrocarbonetos. Se eu oxidar hidrocarbonetos, eu também consigo cetona, certo? Vou pegar aqui, ó, o nosso propeno. Por que é propeno mesmo, gente? Vocês lembram, né? Posso ficar tranquila com relação a isso? Por causa da nossa dupla, não é isso? Se eu oxidar o nosso grupo funcional propeno, eu também consigo obter o nosso aldeído. Só que essa reação ela é um pouco diferente. Ela não forma pra gente só o grupo funcional. Ela forma pra gente o grupo funcional e um gás.
Quer ver? Vamos lá? Vamos fazer essa reação aqui, ó. Onde vai quebrar? Lembra que as nossas ligações π, elas são mais sensíveis? Então, a gente vai romper aqui, ó. Olha o nosso produto. H3C, C dupla O, H, ó. Formei aldeído. Faz sentido? Só que eu também formo gás carbônico, beleza? E água, né? Dá para formar até água aqui. Claro que depois a gente tem que fazer o balanceamento. Qual que é o nosso foco aqui? É você perceber o seguinte, que oxidação, eu posso fazer oxidação de álcool para eu obter aldeído, ou eu posso oxidar hidrocarbonetos. Beleza? Então, se eu oxidar um hidrocarboneto, eu também consigo aldeído em outras condições. Ah, mas como que eu vou saber? O enunciado vai te falar que não é álcool. Vai ter como você chegar à conclusão de que isso é um hidrocarboneto e não um álcool. Beleza? E se for um hidrocarboneto, aí sim a gente tem ligação π, forma CO2, forma água. Provavelmente você vai ter que fazer esse balanceamento. Tudo bem? Débora, eu também consigo formar cetona através de hidrocarboneto? Sim, eu também consigo formar cetona. Vou montar uma estrutura aqui para vocês. Vamos ver. CH3. Opa, deixa eu abrir. Vou fazer ela em bastão para a gente conseguir visualizar o que vai acontecer. Ó, aqui tem dupla CH3, beleza? Só que para eu ter isso, vou colocar aqui, ó, os radicais, tá? Eu tenho a ligação π, não tenho? Se eu tenho a ligação π, o que vai acontecer? A sensibilidade, o rompimento das ligações, elas tendem a acontecer aqui, ok? Se eu quebrar essa ligação aqui e eu oxidar, e isso é uma característica, né, dessa reação, oxidação de hidrocarboneto, onde tem ligação π, tem radical. Qual que é o produto? Olha que gracinha, gente. Eu vou produzir duas vezes a mesma estrutura. Ó, eu vou até escrever aqui, ó. Ó, nós temos essa estrutura aqui. Vou escrever exatamente como eu escrevi, só para vocês entenderem o que aconteceu. Olha só, eu rompi isso daqui, CH3 que estava aqui, CH3 que estava aqui embaixo, onde tinha dupla, ó, eu oxidei, rompi essa ligação e coloquei oxigênio. Isso não é um grupo cetona? E aparece duas vezes, porque aqui, ó, vai formar uma cetona e esse que é um outro grupo vai formar cetona. Então, eu vou ter duas vezes isso. Beleza? Então, o que é importante vocês entenderem? Que é muito comum a gente falar de oxidação de álcool, e, né, para obter aí aldeído, ácido carboxílico e cetona, mas eu também posso oxidar hidrocarbonetos e obter também aldeído, ácido carboxílico e cetona. Tudo bem? Beleza? Então, ó, essa aqui é uma das reações importantes que você, que é candidato, que é candidata à medicina, que quer passar pela VUNESP, tem que dominar. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!